Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor. Amém. Amém. Estou feliz de retornar a esta casa e eu quero já aproveitar e parabenizar o grupo de jovens por esse belíssimo trabalho. Está muito bonita a congregação e o melhor de tudo, Deus se faz presente aqui. De nada valeria se fizéssemos tudo e não tivéssemos o mais importante, que é a presença de Deus. Livro de Eclesiastes é o tema desse congresso, capítulo 11, versículo 9. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar aqui, porque eu reconheço, se não fosse sua graça, nem o coração estava batendo agora, nem o pulmão se encheria de ar, se não fosse a graça desse nosso Deus. Quero, em segundo lugar, agradecer a Deus, porque estou aqui com parte da minha família. Minha filha Brenda está ali, e a minha família, depois da salvação, é a maior bênção que eu recebi na minha vida. Minha esposa e meu filho não puderam estar, mas minha filha está aqui comigo e eu agradeço a Deus. Agradeço também aos pastores, pastor Marcos, todos os obreiros que estão na minha retaguarda, ao Gilson, que me fez esse convite, sou muito honrado, muito obrigado. Valdeir, o Wagner, que recebeu o convite e veio, estou muito feliz por você, irmão Cleito, mas o maior presente foi você, Douglas. Quando eu vi você aqui, meu coração, eu já ganhei esse culto, já volto cheio para casa. Eu já tenho até testemunho para contar lá em casa. Eu agradeço a Deus por sua vida. Continue nessa força. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 11. Não vou citar mais nomes, porque senão vamos ficar aqui um bom tempo falando, não é? Mas Deus abençoe cada um. Capítulo 11, o versículo 9, está escrito assim: Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegre-se sempre o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus trará juízo. Amém? Eu quero fazer um paralelo com esta passagem, o livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 28. Eu pediria, se alguém, por favor, pudesse dar um copo d'água. Juízes, obrigado, capítulo 16, versículo 28, diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembres-te de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que eu vingue dos filisteus pelos 2 olhos. Amém? Você pode se assentar e você tem liberdade para adorar a Deus. Se num culto comum já é comum a adoração, eu acredito que num culto juvenil a adoração é mais intensa, sim ou não? Meu Deus, não me convenceu, como disse o irmão que precedeu. Se num culto normal a adoração já é lógica, num culto juvenil a adoração é mais intensa, não é não? Talvez vocês dizem, mas eu não faço parte do grupo do jovem, né? Mas você não precisa ser velho aqui, seja pelo menos jovem de espírito. Amém? O Senhor renova as tuas forças. Meus irmãos, eu não vou pedir para você falar nada para ninguém. Eu não vou pedir para você cutucar ninguém. Não vou pedir para você levantar a mão, baixar, fica de pé e senta. Não vou fazer isso. Eu não tenho esse perfil. Mas todas as vezes que me é incumbida essa responsabilidade, eu só peço uma coisa: preste atenção na palavra de Deus. Eu não me importo que você gire ou que você fique parado. Eu não me importo que você grite ou fique em silêncio. A única coisa que eu me importo é que você preste atenção na palavra de Deus. E à medida que você entender que Deus está falando, você reage como você achar que lhe é devido reagir. Amém? Esse tema
que foi colocado desde que recebi o convite para estar aqui, não sabendo eu, mas sabendo Deus. Já ardia em meu coração a passagem que referi no livro de Juízes, a passagem que lemos em Eclesiastes. O pregador quer bem dizer sobre uma juventude na presença de Deus, não se isenta de viver bem a vida, de viver bem a vida que Deus lhe deu. Muitos se enganam quando as pessoas olham para o mundo cristão e pensam que a pessoa no Evangelho não pode aproveitar a vida, não pode aproveitar dos prazeres, não pode aproveitar das dádivas que Deus nos deu. Muito pelo contrário, a Bíblia nos diz que os céus e a terra foi o mesmo Deus que fez, e foi o mesmo Deus que deu na mão do homem para administrá-lo e para usufruir daquilo que Deus fez para o homem. Então, é um equívoco pensar que por eu ser crente, eu sou privado de viver bem a minha vida. Acontece que o mundo confunde, irmão, de viver bem a vida e de viver mal a vida, achando que está vivendo bem. Acontece que o mundo confunde o de aproveitar com, na verdade, desperdiçar a vida que se tem. O tema vai tratar de viver uma vida bem, mas viver com consciência, saber o que se faz e o que não se deve fazer. Ele vai dizer: aproveita a vida, siga os desejos do teu coração, experimente o que a vida tem para te dar, mas porém, e esse porém é que devemos pensar, saiba que de tudo quanto você fizer, Deus trará juízo, Deus julgará as suas obras. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, irmão, porém, se as tuas atitudes forem boas, Deus o abençoará. Mas se as tuas atitudes forem ruins, Deus também trará julgamento sobre elas. É difícil dar glória a Deus sobre isso, mas é exatamente sobre isso o tema que Deus deu para hoje. A Bíblia não vai nos enganar, mas ela vai nos falar exatamente da verdade. E a história desse homem chamado Sansão é uma história que é exatamente a tipologia desse nível de escolha. A Bíblia nos diz, a partir do capítulo 13, que Sansão já fora premeditado por Deus para ser um libertador para o povo de Israel. Quando Manoá e a sua esposa viviam na terra por opressão durante 40 anos. 40 anos não é 40 dias, 40 anos eu nem vivi ainda, e 40 anos o povo estava vivendo em opressão, subjugado na mão dos inimigos, porque deixaram de fazer o que era a vontade de Deus. Porém Deus vai levantar, falando com a esposa de Manoá, dizendo: você nunca teve filho, porque você é estéril, porém Deus te dará um filho, e ele será nazireu. Eu acho bonito isso daqui, porque Deus está dizendo para ela: você é estéril, nunca pôde gerar, mas um porém de Deus vai mudar a tua história. Você é estéril, nunca foi mãe, mas um porém de Deus te fará viver o que você nunca pôde viver. Você nunca pôde ser, você nunca pôde ter, você nunca vivenciou, mas existe um porém de Deus chegando, fazendo chegar à tua vida o que você nunca viveu. Eu acho lindo isso daqui, porque o povo já está 40 anos sofrendo, mas Deus está levantando, fazendo um milagre, e através do milagre levantando um libertador. Porém esse libertador, o anjo vai dizer, não poderá viver como qualquer um, não viverá como a maioria. Ele será nazireu. Nazireu do original, nazir, significa consagrado, separado. Ele é consagrado a Deus. O nazireu não podia beber bebida forte, não podia tocar em defunto,
Ele não podia nem tocar, nem que fosse sua mãe e seu pai. Não podia comer comida impura. Havia algumas coisas que o nazireu não poderia experimentar. Mas o que o nazireu não podia experimentar acarretava viver coisas que a maioria não vivia, a experimentar coisas que a maioria não experimentava, ao receber do céu coisas que a maioria não recebe. E eu vou dizer para você que hoje alguém pode dizer: mas você não pode fazer o que a maioria faz, você não pode experimentar o que a maioria experimenta, você não pode estar na onde a maioria está. Mas tem um porém de Deus para a tua vida: o que você vai viver a maioria não viverá, o que você vai receber a maioria não receberá, o que você vai experimentar a maioria não experimenta, porque só quem se consagra, só quem se separa, só quem se dedica é que recebe do céu uma presença que a maioria não recebe. Alguém vai dizer: ah, mas você não se compara. O que você recebe e o que você tem para receber. A Bíblia nos diz, irmão, que o nazireu não podia, e a mãe e o pai já foram instruídos: ó, na gravidez não coma, e quando ele for criado não dê. E ele vai precisar crescer assim, porque ele não vai ser como a maioria, ele não vai ser um subjugado, ele não vai ser um escravizado, ele não vai ser um preso. Pelo contrário, ele vai ser um libertador. Ele vai ser alguém que vai bater de frente com o inimigo. O inimigo não vai subjugá-lo, ele subjugará o inimigo. A maioria é preso na mão dele, mas esse é nazireu, vai viver trazendo libertação. Existe uma diferença do chamado e do escolhido. Eu quero dizer para você que esse chamado nazireu é para nós hoje. Deus não te chamou para ser subjugado nem para ser escravo. Deus te chamou para ser agentes libertadores. A Bíblia nos diz, irmão, eu não estou conseguindo olhar para o esboço, mas seja feita a vontade de Deus. A chamada de Sansão era uma chamada específica, especial, diferenciada. Como Sansão não houve outros. Houve outros juízes, mas como Sansão foi usado, nunca houve outro. Ninguém tinha força como Sansão teve. Ninguém vivenciou a força descomunal como ele teve. Deus o usava dessa maneira. A Bíblia nos diz, irmão, que ele fora chamado para isso, e o Senhor o abençoou enquanto crescia. O problema é que ele não observou o porquê foi chamado, não observou o porquê foi escolhido, e nem para que foi escolhido, e nem para que Deus deu vida. Viveu escolhendo os seus próprios caminhos, viveu escolhendo suas próprias vontades, viveu andando em cima de suas emoções, e se esqueceu desta palavra: viva bem, alegra-te na tua mocidade, mas toma cuidado, tudo quanto você fizer, Deus vai julgar, Deus trará julgamento. Ter chamado não significa viver oba-oba. Ter chamado é consciência de que eu tenho um compromisso com alguém que está comigo quando o pai não está, que alguém que está comigo quando os irmãos da igreja não estão, que alguém que está comigo quando ninguém está vendo. Esse compromisso não é quando eu tenho culto, esse compromisso não é quando é a semana do congresso, esse compromisso não é aquele que é marcado no dia do ensaio. Esse compromisso é desde o dia que eu entendi que eu não nasci por acaso, eu nasci separado para ser um agente de libertação para esse mundo escravo. Quando eu entendi esse chamado, aquele que me chamou a andar comigo todos os dias, e até quando eu durmo ele está comigo na cama, não tem como eu viver o chamado periódico. Esse chamado é permanente. Sansão andou vivendo como bem queria, e não lembrou-se do pacto que Deus tinha para com ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo o incitava quando ele estava entre os acampamentos de Dan. Acampamento era exatamente o local aonde os soldados ficavam, mas os soldados daquela época não ofereciam resistência.
Os soldados daquela época não ofereciam militância, porque eram subjugados pelos filisteus. Mas todas as vezes que Sansão andava pelo acampamento deles, o Espírito Santo começava a movimentar ele, começava a se manifestar nele, começava a incitá-lo. Era Deus dizendo: lembra do teu chamado. Tu estás perto de pessoas que eram para lutar e não estão lutando, que eram para estar gladiando contra o inimigo e não estão, mas eu te escolhi para ser um agente libertador. Então já começo a entender que Deus estava mostrando para ele aonde é que Deus o queria, aonde é que Deus queria trabalhar nele, aonde o Espírito Santo se movia. Mas Sansão sentia, Sansão via, mas não se posicionava. Um belo dia, ele cansou de estar entre os acampamentos de Dan e resolveu dar uma volta em Tímina. Tímina é território filisteu. Tímina é o território aonde o opressor vive, aonde o Espírito Santo se movia, não lhe interessou. Aonde o Espírito Santo estava trabalhando, o cansou, e ele resolveu andar em outras terras na onde o Espírito Santo não se manifestava. Eu quero dizer essa verdade para você. Quem entendeu o chamado de Deus na tua vida, entenda aonde é que ele se manifesta quando você está, aonde é que ele se manifesta quando você está, onde é que ele se move quando você se reúne. Porque quando você está num ambiente como esse, o Espírito Santo te incita. Quando você está num ambiente como esse, ele toca em teu coração, ele alimenta a tua alma, ele traz um renovo, ele te traz entendimento, ele abre os teus olhos, as escamas caem por terra. Mas daí a gente cansa de estar todos os dias numa terra onde o Espírito Santo se mexe, e a gente prefere andar para alguns territórios aonde não é a terra onde Deus nos escolheu, e começamos a andar aonde o opressor tem domínio, na onde Deus não me escolheu para estar. Escolhe bem, alegra-te, jovem, na tua mocidade, anda segundo os desejos do teu coração. Só que tem um porém sobre tua vida. Saiba de que de todas as tuas atitudes Deus trará julgamento. Deus trará julgamento. Então Sansão estava lá em um acampamento de Dan, o Espírito Santo mexia, mas no outro dia ele estava em Tímina, observando os filisteus. No outro dia ele estava no acampamento de Dan, o Espírito Santo se manifestava, mas no outro dia ele estava em outro território, aonde Deus não queria ele, aonde o inimigo tinha domínio. É o tipo de crente no dia de hoje, que numa sexta-feira como essa, está no culto dando glória, mas quando sai da igreja, está no WhatsApp combinando reuniões aonde Deus não o escolheu para estar. É o tipo de crente que está adorando, cantando, só entra no céu quem aquele for fiel, mas quando acaba o culto, ele vai visualizar nas redes sociais imagens que não lhe devem, aonde Deus não quer que ele esteja. É o tipo de crente que dá a paz do Senhor para você, mas quando está na roda onde não tem ninguém da igreja, a conversa é maliciosa, o pensamento é pecaminoso. Eu vou dizer uma coisa para você: usa a tua mocidade, usa a tua juventude, mas saiba que o pastor pode não estar vendo, a mãe pode não estar vendo, mas aquele que te chamou para ser consagrado, aquele que te chamou para ser um agente de libertação, ele está de olho em você e te trouxe aqui nessa noite para te dizer: ei, eu te chamei para coisas maiores. A Bíblia nos conta que lá em Tímina não viu o Espírito Santo, mas viu uma moça bonita, viu uma moça atraente, seus olhos brilharam, coração bateu mais, é juventude, né, irmão? Coração bateu mais forte. Aí disse: eu não vivo sem ela, não consigo dormir sem pensar nela, estou apaixonado por ela. Típico de jovem, não é, irmão? Mas a Bíblia diz que ele vai contar para os pais, dizendo: olha, eu quero casar com ela, eu quero viver uma vida até o final com ela.
os pais de Sansão vão olhar para ele e vão dizer: não tem ninguém da terra de Israel para que você possa se interessar. Em outras palavras, Deus usando a boca daqueles pais dizendo: não tem ninguém para estar contigo que é na mesma visão, no mesmo compromisso, na mesma sintonia. Será que não é melhor alguém que está na presença, que tem um chamado, que vai atrair bênção, do que olhar para alguém que está lá fora, nem conhece esse Deus e é carregado daquilo que Deus não se agrada? Segue, jovem, o caminho do teu coração. Aleluia. Alegra-te na tua juventude. Saiba, porém, haverá um dia que Deus julgará as tuas escolhas. Aleluia. Para ele está bom, porque lá no acampamento de Dan, o Espírito ainda se manifesta. Ele sente ainda a presença. Ele sente que o Espírito incita. Mas lá em Tímida o coração bateu. Mas quando ele volta para o acampamento, o Espírito se manifesta. Então está tudo bem. Mas quando os pais dele, vendo que não tem como fazer nada, vão para firmar o casamento, no meio do caminho, Sansão já vai quebrando princípios. Ele vai passar por uma vinha. Sansão não podia tocar, não podia comer, não podia beber. E está passando em local onde não deveria estar. Está andando por locais onde Deus não o chamou para andar. Diz que no meio desse caminho um leão jovem apareceu, um leão novo. E a Bíblia diz que o leão atacou Sansão. Quando ele atacou Sansão, Sansão recebeu força, despedaçou o leão, e os pais não viram. Eu acho interessante porque leão não ataca por atacar. Os zoólogos dizem que leão só ataca por dois motivos: para caça ou para defesa. Se ele se sentir ameaçado, ele pode atacar. Parece-me que talvez o leão tenha visto que ele fosse uma ameaça. Se fosse por caça, o leão não ataca qualquer presa, ele antes analisa, e ele ataca a presa mais vulnerável. Quando tem um tanto de animais, ele procura sempre o filhote ou o mais debilitado, porque será a presa mais fácil. Só que Sansão é um homem forte, Sansão é um homem novo, está com o pai que já tem uma idade, está com a mãe que já tem uma idade. Mas por que o leão decidiu atacar Sansão e não o pai, que aos meus olhos é mais vulnerável? A mãe, que aos meus olhos é mais vulnerável ainda. Parece que o leão enxergou que Sansão tinha aparência, mas por dentro era mais vulnerável. Parece que o leão enxergou que o velhinho Manoá tinha mais resistência do que o jovem forte Sansão. Parece que o leão chegou que a velhinha mãe de Sansão tinha mais resistência do que o jovem robusto Sansão. Era Deus dando sinais. Você está andando por onde não deve. O ataque já está te enxergando como o mais vulnerável, mas Sansão não percebe. Mata o leão e seus pais não veem, porque estamos cheios de jovens aqui nesta noite, e os pais talvez estejam espalhados. Mas eu vou dizer uma verdade: existem leões que eles matam que os pais não veem. Existem lutas que eles travam que o pai está perto e não sabe, que a mãe está perto e nem pensa. Existem leões que matam e ninguém ficou sabendo. Mas uma coisa é certa: sozinho nunca mataria, sozinho nunca teria força. Aleluia. Quem deu força para Sansão rasgar o leão? Quem distribuiu força para Sansão vencer o ataque? A mãe nem viu, o pai nem viu, mas Deus estava lá para dar livramento a Sansão, para dar força quando ninguém sabia. Eu vim dizer essa verdade para você, porque eu sei que estar aqui é bonito, mas só Deus sabe o que vocês denunciaram para estar aqui sentado
esse Deus te dá graça, esse Deus te dá força, esse Deus te revestir. Você é muito mais forte do que você pensa, você alcança muito mais do que o que você pensa, não porque você é bom, não porque você é capaz, mas porque Deus te escolheu como nazireu. Ele te capacita a alcançar vitória. Ele sai como quem nada aconteceu. Quando chega para fazer o casamento, ele se alegra, mas não ora, não busca, não quer saber qual é a direção de Deus. Mas uma coisa eu vi, a Bíblia diz que Manoá e sua mulher não sabiam que Deus queria e estava aproveitando a oportunidade para trazer livramento ao povo de Israel. Não sabiam eles que estavam decepcionados com a escolha de Sansão, mas era permissão de Deus para que o Senhor trouxesse livramento dos opressores. Coisa horrível é, irmão, quando Deus tem que procurar oportunidade na minha desobediência e não encontra oportunidade na minha obediência. Não é que Deus queria que Sansão se envolvesse com a Filisteia, mas é que através da escolha e do livre-arbítrio que ele tinha, Deus incluiu o teu propósito para fazer o livramento chegar e o chamado acontecer. Vim dizer uma verdade para vocês: não espere Deus ter que encontrar oportunidade na tua obediência, aliás, na tua desobediência, para poder fazer aparecer o teu chamado. Não espere ter que ir preso para poder se converter numa cadeia. Não espere ficar doente para poder aprender o valor do que Deus tem sobre sua vida. Não espere o casamento ser destruído para aprender a ser sacerdote dentro da casa. Não espere Deus ter que encontrar oportunidade nos frutos da tua desobediência para poder trazer uma nova oportunidade para você. Não. Procure em obediência viver a vontade de Deus. Procure em santidade viver a vontade de Deus. Não espere as coisas ficarem ruins para você começar a orar. Não espere as coisas ficarem difíceis para você começar a prestar atenção no teu chamado. Não. O tempo é agora. O Espírito Santo já se movimenta e Ele está dizendo: eu tenho uma obra, não é para amanhã. Eu já quero trabalhar hoje, eu já quero trabalhar agora. Mas Deus permitiu, porque eu procurava ocasião para fazer cumprir o chamado. Podia se conectar com Deus e dizer: Senhor, já entendi o teu chamado, começar a liderar o povo para uma libertação. Mas não, seguir os desejos do seu coração. Sansão não ora, mas decide por suas próprias escolhas. A Bíblia nos diz que depois que firmou, quando ele volta para consumar a festa do casamento, ele resolve voltar e olhar para onde estava o cadáver do leão que ele havia matado. Eu acho interessante isso daqui, porque despertou nele o interesse de ver o cadáver do leão que ele já havia matado. A Bíblia nos conta que quando ele foi ver, ele não encontrou o que ele esperava, se surpreendeu, porque na carcaça do leão morto havia um enxame de abelhas, uma colmeia. O mel atraiu os olhos de Sansão, porque se fosse só um cadáver morto em putrefação, jamais ele gostaria de tocar. Só que o inimigo nunca vai vir com chifre e garfinho na mão dizendo: eu sou o demônio. Por trás da carcaça ele coloca um mel docinho, atraente, gostoso ao paladar. Sansão pega do mel, come, está tudo bem, se sente forte, mas estava quebrando o pacto que tinha com Deus de Nazireu. Estava tudo bem, mas diante do céu estava tudo mal, porque
porque diante dos homens continuava forte, mas diante dos céus estava quebrando princípios. Eu acho interessante que o leão vivo, Sansão mata, mas o leão morto mata Sansão. O leão vivo, Sansão dá o cabo dele, mas o leão morto dá cabo de Sansão. Por que o leão vivo ele matou? Porque os pais estavam perto. Por que o leão morto matou ele? Porque não tinha pai agora perto. Porque o problema não é quando eu mato o leão perto dos outros. O problema são os leões mortos que me matam quando não tem ninguém me vendo. O problema é que Sansão quer voltar aonde ele já tinha vencido, aonde Deus já tinha dado vitória, aonde Deus já tinha dado livramento. O problema nos dias de hoje é que Deus dá vitória, aí amanhã eu volto no mesmo lugar da onde Deus me tirou. Eu volto na mesma página na onde eu fui liberto. Eu volto às mesmas conversas que antes eu havia pedido a Deus para parar. Eu volto às mesmas atitudes de onde um dia eu não conseguia e o Senhor me libertou. Por que voltar para olhar, para visualizar aonde o Senhor já me tirou, aonde o Senhor vai doer, mas vai sarar? Por que voltar da onde Deus já me trouxe libertação? O problema é que perto dos pais, Sansão mata e ninguém fica sabendo. Mas os pais não estão perto, o leão morto mata a espiritualidade de Sansão. Adorar a Deus aqui é muito bom. O teu pai, tua mãe, teu irmão, teu filho está vendo. O pastor da igreja está vendo. Os seus irmãos estão vendo. A tua família está vendo. Mas a pergunta que não se cala diante do céu é: quando a tua porta do teu quarto fecha e tu está diante de um celular na rede social, o que é a tua atitude diante dos leões que você já andou matando? Quando você sai sozinho e não está no lugar de ninguém conhecido, o que é que você faz quando ninguém está perto? Sansão mata leão perto de pai, mas morre na mão de leão morto longe deles. O problema da juventude e de um monte de cristãos no dia de hoje é que consegue ser crente dentro da igreja, mas fora da igreja não são mais o que dizem dentro do templo. O que estamos cansados de ver são escândalos que acontecem aí fora, de pessoas que na igreja pregam, de pessoas que na igreja cantam, de pessoas que na igreja fazem parte de departamentos, atuam no ministério, mas lá fora se descobre atitudes indecentes, comportamentos escandalosos, e o evangelho tem sido escandalizado, porque tem um monte de crente que na frente dos outros mata leão, mas no secreto deixa o leão matar ele. Mas eu vim boca de Deus nessa noite para você. Procurando uma geração que tem consciência do seu chamado, que com o pai perto é crente, mas com o pai longe é crente também, que com os amigos da igreja é crente, mas quando não tem ninguém na igreja é crente também, que está na escola, alguém chama, faz um convite e diz: eu vou, mas só se Deus me permitir, eu faço, mas só se não Deus vai agradar a Deus. Deus não está procurando pessoas que cantam bem, Deus não está procurando pessoas que pregam bem, Deus não está procurando pessoas que conhecem bem, Deus está procurando verdadeiros. A Bíblia nos conta que Sansão se perverte no caminho, mas está tudo bem, está forte. No culto de sexta ele está no culto, no culto do sábado ele vai estar também. Só que antes do culto só Deus e ele sabem o que ele fez. Só que durante a semana só Deus e ele sabem as conversas que ele teve, os vídeos que ele assistiu, as curtidas que ele deu. A Bíblia nos conta, irmão, Sansão não olha, não busca, mas o leão mata ele na doçura, no gosto bom do mel. A morte lhe chegou e ele não viu. Os pais não sabiam, mas ele vai dar mel contaminado para o pai também. O mel é bom, irmão,
Mas mel na carniça é imundícia do mesmo jeito. Relacionamento é bom, irmão, mas relacionamento fora da vontade de Deus é imundícia do mesmo jeito. Celular é bom, irmão, mas usar ele para aquilo que não agrada a Deus é imundícia do mesmo jeito. Internet é bom, irmão, mas se usar para aquilo que agrada a Deus, se usar para aquilo que não agrada, é imundícia do mesmo jeito. A Bíblia diz que ele não só se contamina, como leva para os pais. Os pais não sabem, aqui eu não sei dizer se tem culpa ou não. Eu não sei dizer se eles se contaminaram ou não, porque eu não sei dizer se eles deveriam observar o que o filho estava trazendo e de onde estava trazendo, ou se simplesmente deveriam comer. Aqui eu quero chamar a atenção de pais que estão aqui nesta noite, que muitas das vezes se esquecem do chamado que tem dentro da sua casa e de seus filhos, e não observam o que os filhos andam trazendo para si, andam trazendo para dentro de casa. Aí passa por luta, por dificuldade, diz: o diabo está se levantando, a luta é grande, mas não percebeu que a musiquinha de funk pornográfico já começou a tocar dentro de casa e ele nem se levantou. Aí diz: o inimigo está se andando lá em casa, não sei o que está acontecendo, do nada as portas fechou, do nada aconteceu alguma coisa, tem que fazer campanha, mas não percebeu que a filha está fazendo dancinha, simulando coisas obscenas no TikTok e não está nem aí. Comece a prestar atenção que Deus não te deu filho para fazer o baoba, Deus te deu filho como primeiro ministério. Tu és o pastor dele, tu és a pastora dela, tu tens um chamado de cuidar, de zelar do chamado que Deus te deu. Deus não te deu mãe para ser mãe como qualquer uma. O teu chamado é diferente do lado de fora, porque lá de fora as mães no dia de hoje estão procurando lei para poder abortar, mas aqui de dentro é segundo a vontade de Deus. Deus me deu a graça de ser pai, ser sacerdote, ser alguém que cuida de casa, e primeiro é em casa. Tem pai que cuida de fora, mas não cuida de dentro, aconselha lá fora, mas não aconselha lá dentro, prega que é uma beleza no púlpito, mas não prega que é uma beleza na sala, ora que é uma beleza na igreja, mas não ora que é uma beleza no quarto, traz conselho para Deus e o mundo, mas o filho não tem liberdade para se aconselhar com o pai. Eu não sei para quem Deus está dizendo, mas a verdade é: o Senhor quer restaurar chamado de crentes nesta noite. Existe um chamado na vida do teu filho, mas antes da vida do teu filho há um chamado na sua vida, para através da sua, a dele ser edificada. O que você tem feito com o ministério que Deus te deu? E o ministério que Deus te deu não é cantar, é o teu filho. Como tu tem cuidado do teu filho, o que tu tem ensinado para o teu filho, o que tu tem empregado para o teu filho. O que você leu essa semana e está refletindo com ele sobre a palavra? Qual foi o período de oração que você tirou com seus filhos essa semana? Quanto tempo você tirou para dedicar a palavra? Eu arrisco dizer que é muito menos do tempo que você tirou para falar mal de fulano, de ciclano, para falar de futebol, da crise política, Hamas, Israel. Mas Deus te deu um chamado, e o chamado não é brincadeira. Igreja não é clube social, igreja é a noiva do Cordeiro. Não observaram da onde vinha. Sansão quebrou e não percebeu que o seu voto, o seu chamado nazireu tinha sido quebrado. Em Números capítulo 6, a hora passa, hein? O voto de Nazireu, quando quebrado, ele deveria ser reconhecido. O Nazireu deveria se encontrar com o sacerdote e dizer: errei, pequei, escolhi mal, fiz mal, não pensei, não orei, me equivoquei, quebrei o chamado. E por isso não se acabaria o seu chamado, mas durante 6, 7 dias ele deveria cumprir um ritual de purificação, de arrependimento. Porque com Deus não tem esse negócio de lágrima, tem que ter atitude. Com Deus tem esse negócio: Senhor, me perdoa, chora, mas no outro dia continua fazendo. Ai, Senhor, errei, mas no outro dia continua fazendo. Ai, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, e o Senhor é misericordioso. Estou respirando, fui no culto, senti o Espírito se incitar a minha vida. Está tudo maravilhoso, sai fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas práticas. Com Deus o negócio é arrependimento. 7 dias, depois dos 7 dias raspava-se a cabeça, e o chamado nazireu começava do zero. Mas Sansão quebra e continua. Por quê? Porque ainda está forte.
O culto está rolando e ele está sentindo a presença. Está tudo maravilhoso. Já tem agenda marcada, tem dias marcados. Mas ele não sabe que ele quebrou não foi com o Manoá, que ele quebrou não foi com o sacerdote, que ele quebrou não foi com o filisteu, ele quebrou o pacto foi com Deus. Tem gente que se engana, e o que tem de gente enganada no dia de hoje, se empolgando com Sansão que tem força, mas já não tem essência, se empolgando com Sansão que tem chamado, mas já quebrou o pacto com Deus há muito tempo. A Bíblia nos diz, irmão, que ele foi consumar o casamento, e quando ele foi consumar o casamento, ele faz uma festa, porque é comum fazer festa. Na festa do seu casamento, ele está propondo um enigma, e quando ele propõe um enigma, os seus amigos, a sua festa, ninguém conseguiria decifrar. Ele achou que ia se dar bem, mas os seus amigos ameaçam a sua esposa, ameaçam matá-la, ameaçam queimar seu pai, se ela não conseguir o segredo do enigma. Eu pergunto para vocês, que tipo de festa de casamento é essa? Que os convidados não são qualquer convidados, são os amigos da família, são pessoas que fazem parte do convívio. E que tipo de pessoas são essas? Que estão numa festa de casamento e estão ameaçando a noiva de morte, para poder se dar bem nas costas do noivo por trás dele. Sansão não percebeu, mas era Deus dando oportunidade para ele acordar, para ele entender que lá não era o local dele, que lá não era o lugar dele, que lá não era onde Deus o chamou para estar. A Bíblia diz que eles conseguiram, através da persuasão da sua noiva, saber o segredo, e quando soube que ela havia delatado, ele ficou frustrado. Minha mulher me traiu, meus amigos me traíram. Ele ficou frustrado, mas era Deus dizendo: acorda, eu te chamei para ser libertador. Aí tu está sofrendo decepção na onde você está andando, e é Deus dizendo: eu estou permitindo para você acordar, que existe um chamado muito maior para a tua vida. Até quando vai dar cabeçada em Tina, se o teu chamado é no acampamento? Até quando vai ficar dando cabeçada, se relacionando em Tina, se frustrando com amigos falsos, se frustrando com relacionamentos ilusórios? Se é no acampamento que eu te chamei, é lá que o meu espírito se manifesta. Mas Sansão volta irado para casa. Depois de uns dias ele volta com o coração mais apaziguado. Aí ele vai ter uma frustração maior, porque a Bíblia diz que quando ele vai procurar a esposa, o pai fala: não está aqui não, eu dei a sua esposa para o seu amigo. Agora a pergunta é: que tipo de amigo é esse? Que tipo de relacionamento é esse? Que o amigo fica com a esposa. Esse tipo de relacionamento, eu vou te explicar onde é. É no mundo aí fora. No mundo aí fora, os seus amigos que estão dando a tapinha nas suas costas, ao mesmo tempo estão planejando o teu mal. No mundo aí fora, se o olho não viu, o coração não sente. A pessoa está do teu lado dizendo te amo, quando você deu as costas, está dando bola para outra pessoa. No mundo aí fora, agora existe até uma proposta de lei para relacionamento poligâmico, aonde a pessoa pode se relacionar com mais de uma pessoa e ser legalizado. Ou estão tentando legalizar casamento assim, porque no mundo aí fora não tem princípios, não tem chamado, não tem proposta do céu. Eu vim dizer uma coisa para você: teu lugar não é em Tímina, teu lugar é no acampamento onde Deus está levantando o soldado. Você foi chamado para uma grande obra. Até quando vai ficar se frustrando com amizade que te decepciona, com amigos que te traem pelas costas, com pessoas que dizem que são e não são, com pessoas que batem nas costas e dizem: pode contar comigo, mas na verdade está rindo do teu mal. O Senhor está dizendo: teus amigos te frustram, mas existe um amigo que te escolheu no ventre da tua mãe e está aqui nessa noite para te dizer: até quando vai dar cabeçada em Tímina? Eu tenho um propósito muito maior para a tua vida. Mas Sansão não aprende. Bota fogo em rabo de raposa. 300 raposas queimam toda a plantação. Eu acho engraçado que Sansão bota fogo para fora, mas não aquece a frieza aqui dentro. Quem olha fala: esse bota fogo, mas não enxerga a frieza aqui dentro. Vou dizer a verdade:
O que tem de Sansão botando fogo para fora, com frieza aí dentro e sendo chamado para muitos lugares, não está escrito. O que tem de Sansão aí andando em pecado, fazendo tudo que o diabo gosta e pregando por aí, cantando por aí, não está escrito. Mas pode. Você pode pregar em adultério, você pode cantar em fornicação, você pode fazer parte de um grupo andando no lamaçal do pecado. Pode, mas o pastor não vai saber, o irmão, o líder não vai saber, mas o Senhor te verá, o Senhor te contemplará. O que tem de gente pregando em fora e é chamado, às vezes nem igreja tem. Eu não sei aqui, mas em São José está cheio, irmão, de pessoas que pregam em público e bota para quebrar, nego rola, pula, sapateia, mas não tem igreja, não toma ceia, não é submissa à autoridade, vai à igreja aqui hoje, vai à igreja amanhã. É um Sansão que quebrou o pacto com Deus, tem até o dom, tem até a força, mas aqui dentro há a frieza e está contaminando ambientes. Mas eu vim pregar para uma geração que aprendeu que não foi chamado por homem, mas foi chamado por Deus. E jovens que estão aqui nessa noite, nave da igreja que está aqui nessa noite, seja diferencial, bote fogo para fora, mas mantenha a chama acesa aqui dentro. Inflame o inferno, inflame esse mundo, mas não deixe essa chama apagar, porque se tem um lugar que a chama não pode se apagar, é no altar. O altar já não é mais como esse, o altar hoje sou eu, o altar hoje é você. Não deixe essa chama se apagar. Pregue, bote fogo para fora, mas não deixe o fogo se apagar aqui dentro. A Bíblia nos conta, continua nos contando, que ele desceu chateado, botou fogo, mas não entendeu que Deus estava o escolhendo. Parece que fica cego, fica cego, porque o pecado cega. Sansão vai, os inimigos se levantam, matam a sua ex-esposa, matam o seu ex-sogro, investem contra ele. A Bíblia diz que numa noite fecharam ele, e à meia-noite ele saiu, pegou um portão de ferro, levantou nas costas. Está tudo bem, está em pecado, mas ainda está ter força, né? Está em pecado, mas o Espírito Santo ainda está agindo, pensando que Deus é bobo. E não, Deus estava dando oportunidade, irmão. Deus estava dando chance, irmão. Eu vim dizer, e torno a dizer, esse tema não fui eu que escolhi, eu vim só como emissário. Faz o que você quiser, irmão, segue os desejos do teu coração, jovem, mas sabe, porém, que de todas as tuas escolhas, Deus vai trazer julgamento. Está tudo maravilhoso, para Sansão está ótimo. A Bíblia nos conta que ele vai, os homens de Israel se juntam contra ele, porque os filisteus vêm para pegá-lo. Eu acho interessante que 3.000 homens vão para pegar Sansão do povo de Israel. 3.000 homens que não oferecem resistência contra o opressor, mas se levanta contra alguém da própria casa. 3.000 homens, irmão, que já era praticamente um exército, mas não bate de frente com o inimigo, bate de frente contra quem está dentro da terra. Será que você não conhece algum tipo assim? Não se levanta para bater lá fora, mas aqui dentro bate que é uma beleza. Não se levanta para partir para frente do inimigo, mas para levar na mão do inimigo é fácil, é 2 palitos. Eles dizem assim: nós não vamos te matar, mas nós vamos te entregar na mão do inimigo. Aí adiantou muita coisa, não mata, mas entrega na mão do inimigo. Já viu isso? É um monte de crente que o que dá de trabalho para trazer para a igreja uma alma é difícil, mas o que tem de crente para jogar para fora é fácil. O que tem de gente para cuidar de pessoas, para trazer, para apacentar, para cuidar, para orar, para dar a mão, dizer estou junto, é poucos, mas o que tem de gente para ajudar a expulsar é muitos. 3.000 homens, irmão, se levanta, mas não para ajudar e dizer: Sansão, vamos bater de frente. Não, Sansão, eu não mato você, mas eu te entrego na mão do inimigo. Cuidado, irmão, porque Deus te escolheu não foi para entregar pessoas na mão do inimigo. Deus te escolheu foi para arrancar pessoas da mão do inimigo. Cuidado com a tua boca, cuidado com as tuas ações, cuidado com o teu comportamento, porque dependendo das tuas ações, a Bíblia diz que a língua é o membro mais mortal que nós temos. A Bíblia nos conta que ele vai, o Senhor
dar força para ele de novo, vai amarrado pelos judeus. Eu estou correndo aqui para entregar ao completo que Deus me deu. Ele estoura as cordas pelo qual foi amarrado. O Senhor da força, ele mata 1000 homens com uma peça de osso. Sansão se sente desgastado depois disso, e ele vai orar dizendo: Senhor, tu me deste um grande livramento, vai me deixar morrer agora? E a Bíblia diz que o Senhor fez brotar água para ele beber, porque mesmo Sansão andando em desobediência, bastava o Senhor esperar e orar. Eu não sei quais são os teus caminhos, eu sei os meus, mas eu sei que o Senhor só espera que o nosso coração se abra e que nós verdadeiramente busquemos ao Senhor com um coração sincero. Aleluia. E não importa quantas coisas erradas você fez, quantos caminhos errados tu tem tomado, se hoje o teu coração se abrir, o Senhor está pronto para trazer a água que mata a tua sede. Não importa quantas coisas erradas você fez, Deus não está de olho no teu passado, Deus está de olho hoje no teu presente. Se o teu coração se voltar a Deus hoje faz sair água para matar a tua sede. Sansão orou e disse: o Senhor me deu livramento, vai me deixar morrer agora? De maneira nenhuma, foi escolhido desde o ventre. O Senhor fez água brotar e bebeu, mas não se arrependeu. Não se arrependeu. Vai se envolver com Dalila, outra filisteia. A Bíblia diz que se apaixonou de novo. Já é o segundo relacionamento fora do centro da vontade de Deus. E a Bíblia nos conta que Dalila tem uma declaração de amor para ele. Os filisteus falaram: pergunta, descobre qual é o segredo. E a declaração de amor da Dalila é: me fala como é que você pode ser morto. Me fala qual é o segredo da tua força. Me fala de que jeito você pode ser subjugado. Que interesse é esse de uma mulher que ama querer saber qual é o jeito que o seu amor pode ser subjugado? Imagine você, alguém que você gosta, que olha para você e dizer: ah, eu te amo tanto, que jeito que você pode morrer? Ah, eu te amo tanto, qual é o jeito que você pode ser assassinado? À noite, quando você estiver dormindo, se tem um som pesado, uma faca, será que dá certo? Você consegue imaginar esse tipo de amor? Não existe, irmão. Só que Sansão está cego. Tem olhos, mas não enxerga. Que aqueles que estão à sua volta são laços para a morte dele. O problema da juventude de hoje é que não enxerga, que estão oferecendo bebida, que está cansado de ver que bebida mata, está cansado de ver que bebida destrói, está cansado de ver que a bebida leva para caminhos tortuosos, mas para ele está tudo bem, é o amigão. Está cansado de saber que as drogas, além de ser crime, destrói vidas, mas para ele está tudo certo, os amigos é maneiro. Não enxerga que é laço, não enxerga. A Bíblia diz que Sansão contou para ela como se fosse uma brincadeira: se me der amarrar com 7 vergas de fimes fresco, eu fico vulnerável como os outros. Ah, é, amor? Nossa, que lindo, deita aqui no meu colo. Quando ele acorda, está amarrado com as 7 vergas que ele falou. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E a Bíblia diz que ele estourou as cordas, as 7 fimes frescas, e ele derruba os inimigos. Cara, você não me ama, você não me contou a verdade. Estava na cara, irmão, que o que ela estava fazendo era para a morte, mas ele vai lá e faz de novo. Ah, se me amarrarem com cordas novas, eu serei comum como os outros. Sansão esqueceu que ele não foi chamado para se tornar comum, ele foi chamado para ser diferente mesmo. O problema da juventude de hoje é que não se amarra com cordas, mas quer ser comum como os outros, porque todo mundo faz, quero fazer, porque todo mundo tem, quero ter, porque todo mundo faz uso, também quero fazer, porque todo mundo vai, também quero ir. Tu não foi chamado para ser todo mundo, tu foi chamado para ser sal da terra, tu foi chamado para ser todo mundo. Deus tem um propósito especial com você, tu és consagrado, tu és chamado para uma grande obra, não é por acaso, tu não é fruto do acaso,
Tu não é uma gravidez mal planejada, não. Tu és um projeto de Deus para essa terra. Deus te chamou para ser a diferença. Dorme, meu amor. Quando ele dorme, ele acorda com as 7 cordas amarradas. Só contou para ela. E foi dormir e acordou do jeito que ele contou para ela pela segunda vez. Parece que Sansão não acorda, mas não está vendo que era Deus dando sinais. Estou te dando livramento, estou te dando livramento. Sansão estourou a corda. Humanamente falando, uma corda você já não estoura, irmão. Imagina 7 cordas. Humanamente falando, nunca Sansão estouraria. Mas quem deu força para Sansão estourar? Quem é que desceu com força sobre Sansão para ele estourar? Quem é então que deu livramento para Sansão? Era Deus dizendo: tu está errando, eu estou te dando livramento. Tu está pecando, eu estou tendo misericórdia. Tu está andando na onde não deve, e eu estou te acompanhando, trazendo livramento. Mas até quando? Ei, jovem, alegra-te na tua mocidade, segue os desejos do teu coração, mas saiba, haverá um momento que Deus vai julgar cada atitude, cada escolha, cada ação, no público, no secreto, com pessoas vendo, com pessoas não vendo, no particular, no individual. Deus dará julgamento às nossas atitudes. Estourou a corda. E a Dalila vai dizer: ah, não, você não me ama. Sansão deveria acordar e dizer: é ela que não me ama, eu estou no lugar errado. Mas o que tem de jovem dando cabeçada e não está vendo que o caminho não é esse. O colo de Dalila era oportunidades que Deus estava dando para ele acordar, mas ele dormia. A Bíblia nos conta que ele vai dizer pela última vez: se me amarrar com tranças, se me prender nas tranças, aí eu fico normal. Dormiu e acordou, e estava do jeitinho que ele contou para Dalila. A Bíblia diz que Deus deu o livramento, mas Dalila o persuadiu e fez com que ele contasse o segredo. Você não me ama. Se não amasse, você me contava. Estava enganando até aqui. E não era ele que estava enganando, era ele que estava sendo enganado. A Bíblia nos conta que ele vai dizer: se rapar minha cabeça, eu perco minha força. Estava escrito nas estrelas o que ia acontecer, mas ele não observou, não entendeu. Dava mais vazão para a voz de Dalila do que para a voz de Deus. O problema da nossa geração é que dá mais voz para o mundo do que para a voz de Deus. Valoriza mais a opinião do mundo do que a vontade de Deus. Valoriza mais o que o mundo valoriza do que o que o Senhor valoriza na sua presença. Mas a Bíblia diz que quando ele acordou, Dalila raspou sua cabeça e disse: Sansão, os filisteus vêm aí. E ele achou que estava tudo bem. Mas veio o dia do julgamento, em que ele não conseguiu se livrar como das outras vezes, em que ele não conseguiu escapar como das outras vezes. E eu vim com um aviso divino para crente hoje aqui: não brinque com o chamado que Deus te deu. Eu orei muito, eu me consagrei muito para ter essa mensagem no dia de hoje, e eu não vou voltar sem entregar ela. Deus está dando oportunidade. Não brinque com o chamado que Deus colocou sobre a sua vida. Tu não és qualquer um, tu és escolhido de Deus, tu és o chamado de Deus. Deus já te livrou de acidente, já te livrou de morte, já te livrou de trairagem. Deus te fez sobreviver a muitas quedas, a muitas dificuldades, e Deus está dizendo: não brinque com a minha escolha sobre a tua vida. Tu não venceu porque tu és forte, tu venceu porque eu te dei força. Tu não conseguiu porque tu é bom, tu conseguiu porque eu fui bom na tua vida. Mas não vai brincando, porque chegará o dia em que tu vai fazer e vai colher o que tu está fazendo. Vai chegar o dia que você vai achar: vou cantar como cantava, não vai conseguir. Vai pregar como pregava, não vai. Vou para a igreja como eu ia, não. O que mais tem nos presídios, o que mais tem nos prostíbulos, o que mais tem nos lugares maisvis do mundo, são pessoas afastadas da presença de Deus, porque não cai da noite para o dia. Começa a sair um pouquinho tímida, começa a andar um pouquinho se apaixonando pelos prazeres da carne, começa se relacionando com quem não anda na presença, começa um dia no culto, um dia no mundo, um pé na igreja, um pé lá fora. Mas quando chega um dia, pensa: eu vou vencer como eu vencia,
dia, de muito isso está lá fora cheio, que a gente vai pregar no evangelismo de rua, e a pessoa diz: eu já fui crente, eu já fui pastor, eu já fui pregador, eu já fui cantor, eu tocava na igreja, eu era líder de mocidade, era missionário, cuidava de congresso. O que você mais vê é obreiros, Sansões que deixaram o propósito de lado para dar voz, para dar lila. Mas eu vim boca de Deus nessa terra para te dizer: se agrade ou não se agrade, há um aviso do céu para a tua vida. O Senhor tem um propósito, não brinca com o propósito. O Senhor tem um chamado, não brinca com o chamado, porque se tu brincar, Ele vai furar teus olhos, mas se tu não brincar, Ele vai abrir os teus olhos e você verá o sobrenatural de Deus para a tua vida. Alguém quer brincar? Vem hoje, amanhã não vem, tá hoje, amanhã não tá, busca hoje, amanhã não busca. Mas eu vim pregar para uma geração que tem consciência de que neste mundo faz a diferença. Seja fiel, porque Deus vai honrar tua fidelidade. Os filisteus subjugaram Sansão, massacraram Sansão, furaram os olhos dele, de modo que ele não podia ver mais. Mas um belo dia, quando ele estava no templo de Dagon, ele vai fazer essa oração que nós lemos e vai dizer: Senhor, dá-me mais uma chance, só mais essa vez. A Bíblia diz que o Senhor deu força para Sansão, e Sansão não se suicidou, mas entregou sua vida para derrubar o opressor e para trazer libertação para o seu povo. Poderia ser diferente? Poderia, mas as escolhas levaram ele a viver o que ele viveu. Eu estou pregando para jovens que eles estão na presença. Dá tempo de você viver coisas maiores. Eu estou pregando para homens e mulheres que estão hoje na casa de Deus. Não importa o que você tem vivido, o que você tem feito, dá tempo de viver coisas maiores. Porque é melhor do que oba-oba, do que pula-pula, é você ter consciência de que Deus quer santidade, e santidade atrai a presença de Deus. Sem santidade ninguém vê a Deus, e com santidade eu consigo vê-lo. A Bíblia nos diz que Sansão ora, e quando ele ora, o Senhor dá força para ele de novo. E a Bíblia diz que ele derrubou as duas colunas que faziam o apoio do templo de Dagon. Sansão matou mais homens na sua morte do que na sua vida. E Sansão é uma tipologia de Cristo, porque assim como Jesus foi um nascimento premeditado por anjo, veio também para o povo de Israel, veio para trazer libertação, foi traído por dinheiro, zombaram ele na sua morte, se entregou à morte para derrotar o opressor. O interessante é que para ele derrubar as colunas, ele se colocou no meio de duas. Então para ele derrubar, ele teve que fazer. Sansão morreu por seus pecados e para trazer livramento a um povo. Jesus morreu sem pecado para trazer livramento à humanidade. Morreu de braços abertos para livrar o povo. Sansão morreu e foi sepultado. Jesus morreu, mas ressuscitou. E Ele está vivo aqui hoje para te dar uma oportunidade. Em Romanos capítulo 6, versículo 8 diz: se morrermos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Sabe, o apelo desta noite não é para você vir aceitar, você vir reconciliar. Isso não é comigo. Eu gostaria de pedir para que o grupo de louvor que recebeu pudesse cantar mais uma canção para a gente finalizar, foi autorizado pelo irmão. E se puderem já se posicionar. Romanos capítulo 6, Paulo vai dizer que nós devemos morrer, assim como Sansão morreu para poder trazer o livramento. Eu vou dizer uma coisa para você, jovem: morre para esse mundo, viva para Deus, se desapegue dos desejos da sua carne, viva para a vontade de Deus, porque eu vim dizer para você que você não está isento de sentir tentações, você não está livre de sentir desejos. A Bíblia nos diz que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. O negar a si mesmo não é ausência de desejo, mas é a renúncia dele. O negar a si mesmo não é a ausência de ser tentado, mas é ser tentado e negar-se a ceder à tentação. Sabe o que é morrer para o mundo? Não é você não viver mais com vontade, é você ter vontade, mas matá-la na presença de Deus. É você se
te dá força para resistir, para negar e para, através de você, vivenciar o sobrenatural de Deus para a sua vida. No capítulo 6 de Romanos, no versículo 12, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque